domingo em que Jesus ressuscitou. Essa semana eu já venho falando nas lives a respeito destes assuntos, desses temas, né? Então eu falei na sexta-feira sobre Jesus no tribunal religioso, diante de Caifás. No sábado eu falei Jesus no tribunal político, diante de Pôncio Pilatos. E hoje eu quero falar um pouco aqui sobre a execução e a ressurreição de Jesus. A palavra execução estou usando aqui de propósito, né? Porque a morte de Jesus foi uma execução, não no sentido assim, no sentido comum, vulgar, popular, mas no sentido jurídico, né? Que Jesus foi executado pela justiça romana. Do ponto de vista legal, foi tudo feito dentro da lei. Só que as decisões que foram tomadas foram baseadas todas em provas falsas, né? Mas os tribunais eram legítimos. E Jesus foi executado pela justiça romana como sendo um criminoso, coisa que ele não era. Por isso que eu estou falando em execução, né? E aí eu quero pôr pontos aqui, destacar alguns pontos aí. Em primeiro lugar, eu quero destacar, eu vou me basear mais em Mateus capítulo 27, vamos ver se é isso mesmo. Mateus capítulo 27, 27, eu vou considerar as zombarias, né? Jesus já estava crucificado, a execução, a pena de morte por crucificação, pior tipo de morte, de pena de morte, né? Jesus já estava crucificado, e aí Jesus foi alvo de zombaria. Na verdade, a palavra que Mateus usa aqui, ela é a palavra blasfêmia, no original é blasfêmia, né? Vamos ver se é esse versículo aqui. Não, verso 39, Mateus 27, 39, diz assim: e os que passavam blasfemavam dele, balançando as cabeças, e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, essa zombaria. Mateus usa a palavra blasfêmia. O sentido dessa palavra eu lembrei do Código Penal: calúnia, difamação e injúria, crimes contra a honra, né? Essas pessoas, elas blasfemaram de Jesus, elas zombaram dele, elas caluniaram, injuriaram. E aí nós sempre pensamos assim no sofrimento de Jesus, o sofrimento físico, né? Pensamos muito no sofrimento físico. A pena de morte por crucificação era uma pena cruel, dolorosa, né? Todavia, o sofrimento moral, né? E Jesus, ele foi zombado aqui, na verdade, por 3 tipos de pessoas, né? Então, no verso 39, e os que passavam blasfemavam dele, dizendo. Então, os que passavam era o povo, a multidão, as pessoas comuns, né?
eles zombavam de Jesus. E os termos que eles usavam eram aí: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, se és filho de Deus, desce da cruz. Era um desafio, né? Aí o outro grupo que realmente zombou de Jesus foram os líderes. Verso 41. Da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. A multidão disse: se és filho de Deus. Agora esses sacerdotes diziam: se és o rei de Israel. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Então, no outro evangelho vai dizer que os soldados também zombavam dele. E aí, eu tenho procurado, quando eu estou estudando esses textos aqui, ver o que se passa no mundo invisível. E eu digo que esse cenário aqui que Jesus está vivendo, ele está crucificado no Monte Calvário, o Monte da Caveira, Gólgota. E eu acredito que estava ali cheio de demônios, espíritos malignos, anjos caídos. Todo aquele espetáculo que estava acontecendo ali, havia toda uma multidão de seres invisíveis que estavam agindo. E aí nós podemos entender a influência. Eu tenho procurado trazer à luz essa questão: até que ponto os espíritos podem influenciar a mente das pessoas? Até que ponto Satanás e os seus demônios, eles podem influenciar a mente das nações inteiras, a mente dos governantes? E eu tenho percebido pela Bíblia que realmente ele é capaz disso. Então esses argumentos que foram usados aqui, zombando de Jesus: desce da cruz se tu és o Filho de Deus, né? Se és o rei de Israel, são os mesmos argumentos. Mas se nós retornarmos, aqui nós estamos em Mateus, se nós retornarmos em Mateus capítulo 4, na tentação, os argumentos que Satanás usa contra Jesus, está tentando induzi-lo a pecar, são os mesmos argumentos, né? Se és filho de Deus, transforma pedras em pães. Se és filho de Deus, salta do pináculo do templo. Ou seja, é o mesmo espírito, são os mesmos espíritos, são os mesmos argumentos. Então essas pessoas que estavam zombando de Jesus, elas estavam blasfemando dele, atacando a sua honra. Elas estavam sendo porta-vozes de Satanás, porta-vozes dos espíritos, porta-vozes dos anjos caídos que estavam ali de maneira invisível. Ainda que o povo não soubesse bem o que estava acontecendo, não soubesse tudo o que estava acontecendo, mas Satanás sabia. E ele tinha um objetivo muito definido, né, para atacar Jesus com esses argumentos, né? E aí eu fico perguntando o seguinte: isso é importante porque nós também somos alvos das mesmas tentações, né? Satanás, naturalmente, com seus espíritos, eles falam conosco por meio de pessoas, e às vezes apelam para a nossa vaidade. Ah, você é crente? Então faz isso. Você não diz que é crente? Faz aquilo. E aí nos desafiam, né? E às vezes nós ingenuamente caímos. É uma tentação. E de qualquer maneira, essa zombaria é um ataque à nossa moral, à nossa honra, como estava sendo ali para Jesus, né? Mas, como eu disse, Jesus aqui ele foi atacado por 4 tipos de pessoas: pelo povo em geral, os que iam passando ali, pela liderança judaica, que eram os sacerdotes, anciãos, escribas, fariseus, os 4 tipos de liderança aqui.
E aí no outro evangelho diz que ele também foi zombado pelos soldados. Mas eu quero me concentrar um pouco mais aqui na tentação dos ladrões, né? Veja aí, verso 44. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele foram crucificados, estavam crucificados. Mateus dá a entender que os dois salteadores, e aqui a palavra salteador, às vezes é traduzida por bandidos, ladrões. Eu acredito que a palavra ladrão é a mais comum, a mais popular, né? E aí eu acho que todo o povo entende o que é ladrão. Embora eu acredite que esses dois homens aqui, eles não eram somente ladrões, eles eram salteadores, assaltantes, né? Eles praticavam latrocínio. Então eu acredito que eles eram culpados por muitas mortes. E aí a gente vai descobrir, por exemplo, no Evangelho de Lucas, que não foram os dois ladrões que zombaram de Jesus, foi somente um. Então vamos ver aqui, Lucas 23, 39. E um dos malfeitores, aqui é chamado de malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então esse ladrão aqui, esse assaltante, malfeitor, o desafio dele para Jesus é: se tu és o Messias, salva-te a ti mesmo e a nós. É claro que esses dois ladrões, eles eram judeus que tinham descambado para o caminho do crime, mas mesmo sendo criminosos, eles conheciam a esperança messiânica, e naturalmente eles sabiam que alguns consideravam que Jesus era o Messias. E aí esse ladrão aqui, ele fala isso, né? Se tu és o Messias, salva-te a ti mesmo e a nós. Ou se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Agora, o outro ladrão, que é chamado, tem até na tradição dizendo que ele é chamado de Dimas, o bom ladrão, né? Ele diz o seguinte, Lucas 23, 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, foi uma escolha, né? Jesus foi crucificado entre esses dois ladrões. Dizem até que o ladrão da direita era esse bom ladrão, né? Dimas, o bom ladrão, por assim dizer. Mas um dos dois, ele se juntou aos blasfemadores, aos zombadores, aos escarnecedores, porque ele não acreditava que Jesus era realmente o Messias, ele não acreditava que Jesus era o Cristo. Então ele se juntou ao pensamento comum. A maioria, Jesus havia dito que a porta larga e o caminho largo conduz à perdição. Então é mais fácil você se unir à opinião geral da maioria, como a maioria pensa. E esse ladrão aqui, ele adotou o mesmo argumento daqueles que passavam, o mesmo argumento dos sacerdotes, o mesmo argumento dos soldados romanos. E quem destoou aqui da situação foi esse bom ladrão. Ele foi na contramão da história. E ele recebeu de Jesus essa promessa, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu gosto dessa tradução aqui: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Embora aqui está assim: hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo. Ele foi morto ali como um criminoso que ele era. O outro colega dele também foi morto.
mas a sua alma foi salva, né? Porque afinal o objetivo do Evangelho é a salvação da alma. Se der para salvar o corpo, tudo bem, mas se não der para salvar o corpo, pelo menos a alma, é o objetivo, salvar a alma. E esse bom ladrão aqui, ele fez a escolha certa, repreendeu o seu companheiro, né? Ainda repreendeu o seu companheiro, e aí ele recebeu de Jesus essa promessa da salvação da sua alma: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso aqui, creio eu, o jardim do Éden, né? É o terceiro céu que Paulo fala. Então, irmãos, como aplicar isso aqui? Nós temos que ter cuidado para nós não irmos sempre com a maioria, com a multidão. Geralmente se diz no popular assim: Maria vai com as outras, né? Quando está todo mundo indo naquela direção, pare e reflita. Ah, mas está todo mundo dizendo isso. Mas todo mundo pode não significar a verdade, né? Reflita, veja o que Deus colocou no seu coração, examine por si mesmo, fale aquilo que o seu coração está recebendo, alguma direção de Deus, alguma inspiração, aquilo que é certo, aquilo que é justo, e você não vá com a multidão, porque muitas vezes a multidão está sendo manipulada, como é o caso aqui, né? Manipulada nos dois sentidos, tanto no sentido físico, pelos sacerdotes manipularam a mente da multidão, e também manipulada a partir do mundo espiritual, que Satanás também está manipulando a mente da multidão. Agora, vamos ver aqui. (37) 27, 37. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. A acusação contra Jesus foi Pôncio Pilatos que escreveu. Pôncio Pilatos aqui, ele era, naquele tempo era assim, né? O governante era o juiz. Então, eu acho que hoje se chamaria o libelo, né? O libelo acusatório. Escreve as acusações que pesam contra este homem. E aí Pôncio Pilatos não achou nenhum motivo para escrever assim: este homem é homicida, este homem é mentiroso, este homem é corrupto, esse homem é um enganador. Ele não achou nenhum motivo, nenhum argumento, nenhuma prova para escrever uma acusação contra Jesus nesses termos, porque ele colocou essa acusação escrita acima da cruz, né? A acusação estava lá para todos verem, e a acusação que ele colocou aí foi essa: este é Jesus, o Rei dos Judeus. No outro evangelho está assim, INRI, esse INRI que é tão conhecido por aí, é assim: INRI é Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, né? Porque é a abreviatura, né? São as primeiras letras dessa expressão aí, o Rei dos Judeus. Aí eu pergunto: que acusação é essa? Alguém cujo crime que pesa contra ele, cujas acusações que pesavam contra ele era essa: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Essa é a acusação. Que tipo de acusação é essa? Em que tribunal humano Jesus seria condenado tendo essa acusação contra ele? Porque se ele fosse o rei dos narcotraficantes, se ele fosse o rei, aí você pode colocar aí qualquer uma agremiação criminosa aí, né? Uma facção criminosa, mas ele era aqui: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Nazareno porque ele era da Galileia. Ele era de Nazaré, na Galileia, né? Cidade de Nazaré, a cidade dele. Rei dos Judeus. Mas ser Rei dos Judeus era um crime? Acredito que não. Afinal, os judeus tiveram reis muito famosos, como Davi, Salomão e outros, né? Então, os judeus eram uma nação como hoje é uma nação. O fato de ser Rei dos Judeus tornava Jesus um criminoso? Não. Mas naturalmente tudo isso aí, irmãos, tem
algum ensinamento espiritual, uma revelação espiritual, tem alguma mensagem subliminar, oculta. Porque quando Jesus nasceu, os magos que vieram do Oriente, eles disseram assim: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Aí eles foram lá e adoraram o menino, né? Oferecendo dádivas, ouro, incenso e mirra. Então, Jesus já nasceu com essa alcunha, com esse título de rei dos judeus. Os magos que vieram do Oriente sabiam disso. E agora ele morre com essa mesma acusação. É o rei dos judeus, é por isso que ele está sendo condenado, por isso que ele está crucificado aí, porque ele é o rei dos judeus. Será que o fato do rei dos judeus, ou seja, ser crime ser o rei dos judeus, deve fazer os judeus pensar em alguma coisa, né? Porque se ele fosse assim, o rei dos brasileiros, por isso que ele está sendo, teria até uma lógica, né? Se ele dissesse assim: olha, esse homem aqui está sendo morto, executado, porque ele é o rei do Brasil. Dependendo da fama que o Brasil tem pelo mundo afora, poderia até se justificar, mas ele era o rei dos judeus, né? Era o rei de Israel. Só que é o seguinte, irmãos, além dessa acusação que está sentada e colocado em Henri, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus, foi Pôncio Pilatos que colocou. Os evangelhos dizem que essa acusação ela foi colocada, escrita em 3 idiomas: hebraico, grego e latim. E aí eu quero pensar um pouco a respeito desses 3 idiomas. Por que essa acusação contra Jesus, que estava lá na cruz, ela foi escrita nesses 3 idiomas: hebraico, grego e latim? Será que Deus está falando alguma coisa através desses 3 idiomas? Qual será realmente o significado espiritual dessa acusação que estava pregada na cruz, ela ter sido escrita nesses 3 idiomas? Eu lembro que quando eu estudei teologia, eu fiz curso de introdução ao hebraico, né? Fiz curso de introdução ao grego koiné, mas não fiz curso de latim. Eu até desejei durante a minha caminhada ministerial estudar latim. Eu lembro que eu comprei umas 2 gramáticas latinas ainda, mas eu percebi que para eu estudar latim eu teria que ter um professor. Eu tentava estudar eu mesmo a gramática latina, mas não consegui, né? De maneiras que eu não fui assim treinado no latim. Agora a pergunta é: por que hebraico, latim e grego? Vamos pegar o hebraico. Qual é a importância do idioma hebraico? É o idioma da nação de Israel, o idioma em que foi escrito o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, então, o hebraico tem uma importância muito grande por causa disso, né? O idioma da nação de Israel, foi escrito o Antigo Testamento em hebraico. É certo que algumas pequenas porções foram escritas em aramaico, mas o aramaico é muito semelhante ao hebraico, não há muita diferença. E então, é por isso que Jesus, sendo rei dos judeus, a acusação que pesava contra ele estava em hebraico. É possível, né? Vamos examinar um pouco esse negócio aí. Mas e o grego? Eu lembrei o seguinte, que na profecia de Daniel, capítulo 7, ele vê 4 animais. E aí o anjo fala para ele que aqueles 4 animais representavam os 4 impérios que se sucederiam na terra. Seria o império babilônico, alguns chamam de neo-babilônico, né? Quanto tempo durou o império babilônico? Eu não lembro, não sei agora, não me... Mas não estava escrita a acusação contra Jesus no idioma dos caldeus, o caldaico, por assim dizer, né? O idioma antigo. Mas na sequência das visões de Daniel, o próximo animal, o anjo falou que representava o império medo-persa. Vamos pegar aqui o persa. O idioma persa ainda existe até hoje, né? Quem sabe que o Irã, hoje ele fala, a língua do Irã é o persa, porque tem muita importância na profecia bíblica, o império persa. Só que
a acusação contra Jesus aqui na cruz não estava escrito no idioma persa. Agora, o terceiro animal que Daniel viu, o anjo falou que representava o Império Grego, tipo assim, greco-macedônico. E aí tem muita informação na profecia a respeito do Império Grego. E aí o idioma grego foi um dos idiomas que estava escrita a acusação contra Jesus. Estava escrita em grego, que na época de Jesus era o idioma comercial, né? Era o idioma dos gregos, mas se tornou um idioma como hoje é o inglês hoje, o idioma comercial, né? As transações são feitas todas em inglês, naquele tempo era em grego. E os livros do Novo Testamento foram escritos em grego. E aí eu acredito que tem uma certa lógica que o idioma grego foi um dos idiomas que estava escrita a acusação contra Jesus. Vamos imaginar o seguinte: o hebraico é o Antigo Testamento, o grego é o Novo Testamento, tem essa lógica aí. Mas e o latim? Só que na profecia de Daniel, o quarto animal, irmãos, o quarto animal, que não é comparado com nenhum outro animal, mas é dito lá o seguinte: ele era diferente de todos os outros animais, mas não há um termo de comparação com ele. E nós sabemos que o quarto animal da profecia de Daniel era o Império Romano, Roma. E o idioma de Roma é o latim. E aí o que acontece? Qual é a importância do latim? Bom, como o Império Romano dominava todo mundo conhecido naquela época do Novo Testamento, ele, naturalmente, o latim era um idioma importante. E aí no quarto século da era cristã, houve uma tradução chamada de Vulgata Latina, quando Jerônimo, o teólogo Jerônimo, chamado de São Jerônimo, ele traduziu a Bíblia, o Antigo Testamento, acho que foi a Bíblia toda, do quarto século, eu acredito que já estava completa, né? Para o latim. E até recentemente a Igreja Católica tinha a tradução de Jerônimo, chamada Vulgata Latina. Eles consideravam praticamente uma tradução inspirada. E aí eu lembro da história da Reforma Protestante, eu percebi que na época da Reforma Protestante, todos os escritores escreviam seus livros em latim, porque era o idioma das pessoas cultas, né, da nobreza, porque era todo mundo tinha que estudar latim, saber o latim, escrever em latim. E aí o que acontece? Fazendo aqui uma comparação ainda, o idioma hebraico esteve durante muito tempo como considerado uma língua morta. Eu cheguei a ver em livro, hebraico, língua morta. E durante esses 2000 anos quase de peregrinação dos judeus pelo mundo, o idioma hebraico desapareceu praticamente. Eu acho que não desapareceu porque os judeus guardavam os seus livros sagrados, né, secretamente. Eles cultivavam o seu idioma, mantendo o idioma lá. Só que hoje, agora nos últimos dias, o idioma hebraico é falado em Israel normalmente como no Antigo Testamento. Então o hebraico não é mais uma língua morta, porque ressuscitou. Só que o latim, ele foi preservado ao longo dos séculos por meio da Igreja Católica. E aí o que acontece, irmão? Eu não pesquisei muito isso aí, mas lembro de alguma leitura que eu fiz, que lá no Vaticano se fala latim. Eu acredito que nos seminários e faculdades católicas, os seminaristas estudam latim. Acho que os padres sabem latim. Os evangélicos já se dedicaram mais ao grego e ao hebraico. Eu não sei até que ponto os eruditos católicos eles estudam o grego e o hebraico. Acredito que estudam também, né? Mas não estudam, mas o latim era isso aí. Eu tenho pensado ultimamente o seguinte, irmãos: como Daniel falou na sua profecia somente sobre 4 reinos que existiriam na terra a partir dali, e aí ele fala do reino
dos babilônicos, os caldeus, Império Neo-Babilônico. Nabucodonosor foi o primeiro rei mais importante ali. Aí vai sucedendo. O Império Medo-Persa, hoje o Irã fala o idioma persa, herdou, né, a cultura no espírito. E o idioma grego, ele foi preservado até hoje porque existe um país ainda chamado de Grécia. E existe o grego clássico, mas existe o grego comum, que é o grego koiné, onde foi escrito o Novo Testamento. Ainda hoje o grego é falado. Qual é a questão? É que espiritualmente, eu tenho um escritor que fala isso, o Ocidente é governado pelo espírito da Pérsia, né? Na visão de Daniel, o anjo Gabriel disse assim: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então o príncipe evangélico do reino da Pérsia governa espiritualmente a cultura persa. E quando eu sair, virá o príncipe da Grécia. Existe um príncipe que é o príncipe da Grécia. E esse autor diz assim: o Ocidente, que é considerado um Ocidente cristão, que é considerado, essa cultura do Ocidente foi formada, ele chama assim de judaico-cristã, porque foi formada pela influência bíblica. Mas esse escritor diz: quem rege o Ocidente é o príncipe da Grécia. Aí ele começa a mostrar que a cultura grega, ela reina no nosso meio ocidental, através da cultura grega. Só que tem outra coisa que recentemente eu percebi. O quarto animal, que é o Império Romano, ele nunca desapareceu. Eu lembro que Agostinho, bispo de Hipona, ele diz que foi no ano 410 que os bárbaros destruíram o Império Romano, a invasão de Roma, e destruíram o Império Romano. E aí parece que oficialmente Roma caiu e desapareceu. Só que Roma não desapareceu espiritualmente nem culturalmente. Por quê? O espírito de Roma, porque está um espírito, né? Ele tem sido preservado, e o idioma latim tem sido preservado na terra, e em grande parte dentro da igreja romana. Irmão, se isso é bom ou mal, não estou dizendo nada, só estou fazendo uma investigação aqui cultural, né? Para justificar porque que esses 3 idiomas, eles foram colocados aqui. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Que acusação é essa, né? Como é que Jesus foi executado, condenado e executado com essa acusação? Mas estou mostrando para vocês aqui que isso aqui tudo tem significados espirituais que até hoje eles existem. Eu tenho convicção que nós hoje estamos debaixo do governo do Império Romano. Nós estamos debaixo do governo do Império Romano, espiritualmente falando. Se for olhar a Roma, a cidade de Roma hoje está lá na Itália. Mas, até onde eu lembro, o brasão do Império Romano era uma águia. Aí a pergunta é: qual é a nação cujo brasão hoje é uma águia? Estados Unidos. E eu vi um grande, essa pessoa que lida com essa questão racial, Uma Gota de Sangue, o grande erudito escreveu o livro Uma Gota de Sangue, e ele diz assim: os Estados Unidos são uma mistura dos povos europeus. Aí eu digo: meu Deus, será que os Estados Unidos espiritualmente pode ser Roma? Existe a Roma histórica e existe a Roma espiritual, porque é o mesmo símbolo, né? Estados Unidos tem a águia como símbolo, mas e o dragão? A China tem o dragão como símbolo. Então, irmãos, eu estou falando isso aqui para os irmãos aqui, para mostrar que tudo que aconteceu aqui na morte de Jesus, na sua execução, ela tem significados espirituais profundos, que assim, de maneira superficial, a gente não percebe, mas no dia de hoje, né, como nós estamos celebrando aqui, aí eu estou dizendo, a execução de Jesus aqui, nós não estamos celebrando a execução, nós estamos celebrando a ressurreição,
Por isso que eu quero agora terminar indo para esse lado positivo, que é o da ressurreição, né? Em Mateus 28, eu vou ainda ler Mateus 27, 51, veja só. Jesus expirou, ele diz assim: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Agora vejam, tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Eu quero parar um pouquinho só aqui, olha. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Quando Jesus expirou, quando ele morreu ali. Agora, em Mateus 28, 2: e eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou sobre ela. Aí eu quero lembrar aquele meu argumento, que se houve um terremoto quando Jesus morreu, as pedras se fenderam, ou se partiram, ou se quebraram. O que estava acontecendo no mundo invisível para provocar esse fenômeno? E a explicação que é dada aqui em Mateus 28, 2 é que houve um grande terremoto porque o anjo desceu do céu e removeu a pedra da boca do sepulcro. E aí as mulheres vieram para ver o sepulcro e viram lá o anjo. Agora veja o testemunho dos anjos. Mateus 28, 5: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vou-lhe tenho dito. Isso foi o testemunho do anjo, né? O anjo que falou para as mulheres. Só que logo em seguida, verso 9: indo elas dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galileia e lá me verão. Jesus ressuscitou agora. E as evidências da ressurreição de Jesus são muitas. E são fortes, né? Fortes evidências. Só que o próprio Evangelho de Mateus registra que os sacerdotes judeus aqui, quando os soldados foram lá falar para eles que Jesus havia ressuscitado, eles viram o anjo. Eles desmaiaram quando eles viram o anjo, porque o anjo tinha a aparência de um relâmpago. Mas os soldados disseram tudo isso para os sacerdotes. E os sacerdotes deram dinheiro para os soldados. Eles subornaram os soldados para que dissessem que eles tinham dormido em serviço, e que de noite os discípulos de Jesus vieram e roubaram o seu corpo. E aí eles disseram assim: se o governador Pôncio Pilatos souber disso, que vocês dormiram em serviço, e eles sabiam que poderia ser pena de morte, os sacerdotes deram muito dinheiro para ele, disseram: se o governador souber disso, que vocês dormiram em serviço, nós vamos interceder junto ao governador e colocaremos vocês em segurança. Aí Mateus termina dizendo aí: e foi divulgada essa história entre os judeus até o dia de hoje. Uma grande fake news, uma grande mentira, para fazer o acobertamento, acobertar a ressurreição de Jesus. Então hoje é a mesma coisa. Você pode acreditar nas evidências da ressurreição de Jesus, nos testemunhos do anjo ou dos anjos, do próprio Jesus que apareceu a vários deles, dos discípulos, ou o testemunho dos apóstolos que escreveram. Aonde os apóstolos iam pregando o evangelho, no livro de Atos, eles falavam da ressurreição de Jesus. E hoje você tem que decidir, né? Você crê que Jesus ressuscitou fisicamente? E que Ele está assentado à direita de Deus, de onde Ele virá para julgar os vivos e os mortos, como dizia o credo? E aí, dependendo se você crê nisso,
ou se você crê na fake news, na grande mentira que os sacerdotes inventaram, sempre há uma alternativa. Você pode crer na verdade ou na mentira. É uma escolha sua, e dependendo daquilo que você escolher crer, a sua vida vai ser de acordo com aquilo que você crê. Então, que neste dia, domingo da Páscoa, quando Jesus ressuscitou pela manhã, havendo Jesus ressuscitado cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. A primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, ou seja, uma mulher. Mas aí Jesus honrando as mulheres, né? Então, que Deus abençoe aí vocês, né? Não sei de que maneira isso chegou na cabeça de vocês aí, né? O que você entendeu, o que eu disse. Mas se você entendeu 2% do que eu falei, use esses 2% aí para tomar atitude na sua vida e se preparar para a vinda do Messias, que está próximo.